Bem, hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no Evangelho de João, capítulo 13, verso número 4 em diante, que nos fala sobre o momento da ceia. Jesus havia pedido aos seus discípulos para que eles fossem até uma determinada casa e ali preparassem a ceia. Olha, tem uma frase que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. E esse texto aqui nos prova exatamente isso. O texto vai falar que Jesus ele chegou naquele ambiente e ele teve que lavar os pés dos seus discípulos, porque até então seus discípulos não tinham tomado atitude ou assumido a responsabilidade que era deles. E aí, o que era comum naquela época? Era comum naquela época, como os homens viajavam muito, não viajavam como hoje, a gente viaja na maioria das vezes de carro, de trem, de ônibus, de avião, navio e por aí vai. Eles viajavam ou de animal ou viajavam a pé. Na maioria das vezes, por ser a Palestina, havia um acúmulo muito grande de poeira nos calçados, porque hoje a gente anda com o calçado totalmente revestindo o nosso pé, cobrindo todo o nosso pé, mas naquela época se usava muito sandálias. Era natural o viajante, quando chegava numa casa, ele ter algumas abordagens que eram feitas. Dentre elas, a primeira abordagem era que ele recebia ali um ósculo santo, um beijo, geralmente no seu rosto ou aqui na sua fronte, na sua testa. Ele também recebia o óleo da unção. Outra coisa também que acontecia é que a pessoa da casa tinha ali uma bacia para poder lavar os pés, para tirar ali aquele acúmulo de sujeira, de poeira que estava nos seus pés, e a toalha para poder enxugar. Daí a gente vê o que estava acontecendo nessa cena. Daí a gente começa a entender que Jesus, ao chegar ali e ver que os seus discípulos não tinham feito aquilo, eles estavam descumprindo uma ordem. E aí o texto vai dizer assim, a primeira atitude de Jesus com relação a isso ele se levantou da ceia. O verso 4 vai nos falar sobre isso. Ou seja, nós precisamos sair da nossa posição de conforto. Nós precisamos ir e ministrar aos que não entenderam a mensagem do reino de Deus. E qual que é a mensagem do reino de Deus? É servir. Jesus ele disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos, ou por muitos. Então, Deus nos chama a sair da zona de conforto. Jesus nos chama a sair da zona de conforto e fazer como ele fez, que parou naquele momento ali a ceia para poder servir aos seus discípulos. Quando seus discípulos estavam na zona de conforto, quando seus discípulos ali não entenderam a mensagem e não fizeram o que deveriam ter feito, Jesus então mostra para eles que eles deveriam sair da zona de conforto. Segundo aprendizado que a gente tem nesse texto, verso número 5 do capítulo 13, que diz assim, passou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha, porque estava cingido. Ou seja, Jesus ele toca a parte mais suja do corpo naquele momento, que eram os pés dos discípulos, para nos mostrar que antes da gente acessar o coração das pessoas, ou para a gente acessar o coração das pessoas, a gente muitas vezes vai ter que tocar a parte mais suja, sabe? É o Lázaro que está dentro ali daquela caverna e o Senhor diz: sai para fora. Mas antes de sair, antes do Senhor dar a ordem, quando o Senhor dá a ordem a Lázaro, melhor dizendo, as pessoas têm que desatar, as pessoas têm que tirar as faixas, as pessoas têm que sentir ali o mau cheiro, as pessoas têm que sentir ali o odor. Então, às vezes a gente vai ter que tocar a parte mais suja do corpo, a gente vai ter que ouvir coisas, a gente vai ter que tratar pessoas que estão feridas, e muitas vezes as feridas das pessoas, elas não cheiram. As feridas das pessoas ali, elas fedem muito, e às vezes a gente vai ter que tocar essas partes, essas feridas, para que a gente possa então alcançar e ter acesso ao coração. E foi exatamente isso que Jesus fez, porque nós não fomos chamados só para fazer o que gostamos de fazer, mas sim para fazer o que deve ser feito. Imagine se você fizer só aquilo que você gosta de fazer. Você foi chamado para fazer aquilo que deve ser feito. Principalmente um líder que está na posição de liderança, uma pessoa que está na posição de liderança, que assume a posição de liderança, ele não deve fazer só aquilo que ele foi chamado para fazer.
mas aquilo que deve ser feito. E foi exatamente isso. Quando os discípulos pensaram que eles deveriam fazer só o simples, Jesus chama a atenção deles e mostra para eles que eles deveriam fazer muito mais do que eles pensavam. Você também não precisa negar quem você é. Ou seja, as pessoas muitas vezes pensam que ao fazer algo, né, vamos dizer assim, entre aspas, ao fazer algo que não está talvez dentro da área profissionalizante ou dentro da área dela, ela talvez se ache na posição inferior. Não, mas eu não vou me rebaixar a tal ponto. Talvez os discípulos ficaram olhando um para o outro, pensando assim, eu vou esperar Pedro servir. Talvez André olhava para Pedro e falava, vou esperar de Pedro. Pedro olhava para André e vou esperar de André. Talvez Tiago olhava para João e pensava, vou esperar João fazer. João olhava para Tiago e ficou naquele impasse. Porque quando a gente começa a olhar para o outro e a gente não assume a nossa posição esperando o outro, muitas vezes aquilo vai ficar ali parado. Foi exatamente o que Jesus estava querendo mostrar para aquelas pessoas. Sabe, porque os discípulos já tinham feito milagres, os discípulos já tinham curado pessoas, os discípulos já tinham expulsado demônios, talvez eles se achavam numa posição superior. E aí, olha que interessante, chega Jesus, que era filho de Deus, que era rei dos reis, e entre aqueles que estavam ali, entre os 12, Jesus era o maior. O maior agora está se colocando na posição de menor. O Senhor deles está se colocando na posição de servo. Aquele que deveria ser o primeiro a ser lavado os seus pés, ele agora se coloca como o último para poder lavar os pés dos seus discípulos. Então você precisa entender que quanto maior a sua posição, mais servo você deve ser. Quanto maior a minha posição de Senhor, mais servo eu devo ser. Por quê? Porque o reino de Deus é uma pirâmide invertida. Jesus disse que quem quer ser o primeiro deve ser o último. Quem quer ser o maior deve ser o menor. E quem quer ser Senhor, seja servo de todos. Eu finalizo dizendo para você algumas chaves importantes para que você pegue, para que você comece a praticar na sua vida. Primeiro, você é a voz para quem não tem voz. Segundo, você é o recurso para quem não tem nada. Terceiro, você é força para quem é fraco. Quarto, você é mão para quem caiu. Quinto, você é cura para quem está ferido. Sexto, você é fortaleza dos fracos. Sétimo, você é defensor dos oprimidos. E acima de tudo, você é servo do rei e você é servo de todos. Que Deus aplique isso ao seu coração e que você coloque isso em prática, entendendo que você é servo de Cristo.